Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? E hoje, quarta-feira, dia 4 de outubro de 2020. Vamos lá, nossa aula de ciências, começando a unidade 8, tá? Com o tema Conhecendo Constelações, tá? Então, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre as constelações, tá bom? Vamos lá, então, abrindo o seu livro na página 22. Esfera celeste. Se pararmos para observar o céu, durante a noite, nós vamos ver o quê? Vários pontinhos, né? Alguns pontinhos brilham mais, outros brilham menos. E a gente consegue imaginar várias coisas, vários objetos, figuras de animais e tudo mais. Aí depende de cada imaginação, né? Então, essa vontade de observar o céu vem desde os povos nômades da pré-história, tá? Então, o que acontece? Conforme notavam a proximidade entre as estrelas, da forma como são vistas na Terra, os antigos povos nômades, eles nomeavam agrupamentos e formavam desenhos, imagens, objetos, animais, de acordo com o que acontecia, com o fato que estava ocorrendo naquele momento. Então, esse nome se recebeu o nome de constelações, porque eles começaram a juntar várias estrelas, então recebeu o nome de constelação. E observe essa figura. A constelação de Órion, por exemplo, retrata um gigante caçador da mitologia grega que carregava uma clava em uma das mãos. Então, observem aqui a figura. Na figura letra A, é uma constelação de Órion, como é a vista do céu, centurião de Órion ou Três Marias. Geralmente a gente vê as Três Marias, tanto é que quando até hoje eu olho para o céu, vejo três estrelinhas juntas, eu falo, as Três Marias, tá? Então, a letra B, traços imaginários da ligação entre as estrelas. Letra C, representação do personagem mitológico formado pela constelação. E se vocês observarem bem, a figura, ela retrata realmente isso. É como se fosse um boneco com uma clava, alguma coisa parecida assim. Vai da imaginação de cada um, né? Vamos lá, então. Constelações. Constelações são regiões, tá? Que abrangem estrelas que estão próximas, vista da Terra. E por isso parecem formar figuras imaginárias, tá? E atualmente sabemos que essas estrelas não estão realmente próximas uma das outras. Elas estão separadas, apenas parecem que estão muito próximas, mas não estão, tá? Algumas podem estar mais próximas de nós e outras bem mais distantes. Por exemplo, quando eu fui para a região dos lagos, eu olhei para o céu, parecia que tinha mais estrelas do que o normal, do que aqui onde eu moro. Então, parecia que eu estava vendo vários vagalumes de tantas estrelas. O céu assim, ó, brilhava muita estrela, muita estrela. Ficou lindo, o céu maravilhoso. Então, vamos lá. A esfera celeste é uma esfera, aqui ó, é uma esfera imaginária ao redor da Terra, essa figura que vocês estão vendo, na qual observamos as estrelas e as constelações. Mas lembre-se que o espaço ele é infinito, ele não tem fim, e nele existem muitas outras galáxias, tá? Então, essa figura é uma esfera celeste. Cada constelação é composta pelo conjunto dos astros que podem ser vistos naquela região da esfera celeste. O mapa celeste, que é essa figura que nós estamos vendo, descreve a posição ocupada pelas estrelas, que formam as constelações. O Órion é apenas uma das constelações conhecidas entre as antigas e as mais modernas culturas. Então, nessa imagem, por exemplo, que nós estamos vendo, sua localização na esfera celeste é como representada no mapa celeste, tá? Então, se vocês observarem essa figura, é um mapa, tá? Celeste, e no detalhe que está destacado em vermelho, nós vamos ver que é a área da constelação de Cão Menor, tá? É a região da constelação de Órion e o Cão Menor, tá? Nessa figura aqui destacada, ao lado. Agora vamos lá. Página 24. Há constelações mais conhecidas e mais fáceis de serem identificadas. Algumas de suas estrelas apresentam um brilho mais intenso, e é verdade, quando a gente olha, nós percebemos isso. É o caso da constelação de Escorpião-Leão, Cão Maior. Se vocês observarem no livro de vocês, a gente vai perceber essas coisas.
Cão Maior, Cruzeiro do Sul. Então, olha só, observem aí no livro de vocês essa imagem. Ó, Betelgeuse, Sírius, Antares, a Cruz, Aldebaran, tá? Então, essas aqui são algumas constelações, é a composição do céu com as constelações de Órion, Cão Maior, Touro, Escorpião e Cruzeiro do Sul, tá? Só que elas aqui são em outros nomes. E vamos agora começar a ver a definição desses nomes. Então, cada constelação tem sua estrela principal, que é a estrela mais brilhante vista da Terra. Então, olha só, a Antares é a constelação do Escorpião. Betelgeuse, constelação de Órion, tá? Sírius, constelação do Cão Maior. A Cruz, constelação de Cruzeiro do Sul. Aldebaran, constelação de Touro. Então, na constelação do Cruzeiro do Sul, além das estrelas que compõem a cruz, existe uma estrela abaixo do braço direito, chamada intrometida, e duas abaixo que auxiliam na identificação dessas constelações. Vamos perceber isso? No Cruzeiro do Sul, no caso na cruz. Vamos ver a cruz? Ó, realmente, forma-se uma cruz e tem aqui, ó, as duas estrelas aqui embaixo. Forma-se uma cruz, certinho, a cruz, tá? Que isso aqui, no caso, é o Cruzeiro do Sul, tá bom? Então, o que acontece? Uma é chamada de intrometida e duas abaixo que auxiliam a identificação dessa constelação, tá? Então, já sabe, quando vocês olharem no céu, lá a cruz, é o Cruzeiro do Sul, tá? Então, vamos lá. Jogo rápido. Ao observar o céu, percebemos que algumas estrelas brilham mais do que as outras. Isso ocorre porque a estrela de maior brilho é maior em tamanho ou porque está mais próxima da Terra. Vamos lá? Por que isso acontece? Porque a estrela de maior brilho e maior em tamanho, tá? Por que isso acontece? Isso ocorre porque quando a gente olha para o céu, por que essa estrela vai brilhar tanto? Porque ela é maior que as outras. Aí você vai escrever, tá? Com as suas palavras. Porque assim, as estrelas, elas podem ser de diversos tamanhos, menores que o planeta Júpiter, ou maiores que o Sol, tá? Se a estrela estiver mais próxima, seu brilho vai parecer mais intenso. Se estiver mais longe, vai parecer que a estrela é bem pequenininha. Diversidade de constelações são várias constelações diferentes, tá? E o que acontece? Primeiro, se você estiver em um lugar com muita luz artificial, com ruas e avenidas iluminadas por postes de iluminação, e observar e olhar para o céu, o que vai acontecer? Você vai ter um pouco de dificuldade para poder ver as estrelas. Por quê? Essa luminosidade toda, chamada pelos os astrônomos de poluição luminosa, vai impedi-lo de enxergar o brilho das estrelas mais fracas. Em segundo lugar, as estrelas e, por consequência, as constelações observadas no céu, o que vai acontecer? À noite dependerão do local da Terra onde você estiver. Por exemplo, lá na região dos lagos, em Unamar, quando eu olhei para o céu, lá quase você não tem luz, postes, quase você não tem. Então, por esse motivo, a iluminação que tínhamos era das estrelas e da lua, que estava iluminando, clareando o espaço, que foi, no caso, muito bonito. Então, vamos lá. Constelação austrais. Só são vistas do hemisfério sul como Cruzeiro do Sul, tá? Constelações boreais só são vistas do hemisfério norte, como as constelações de Ursa Maior e Ursa Menor. Constelações equatoriais, situadas próximas do Equador Celeste, podem ser vistas dos dois hemisférios, como o Órion e o Escorpião, tá? Agora, constelações do Zodíaco. Zodíaco é a faixa que se localiza próximo do limite norte-sul da esfera celeste.
ela apresenta as constelações mais populares, como as de Gêmeos, Peixes e Capricórnio. Então, essa figura que vocês estão vendo é a localização da constelação de Sagitário da esfera celeste, tá? Essa figura. Agora, ao todo, são 24 constelações zodíacas, que no caso eles são chamadas, vamos supor, de signos, né? Algumas delas são conhecidas desde a antiguidade. Os gregos, assim, eles acreditavam nessas lendas e mitos. Essa civilização já observava que ao longo da noite as constelações mudavam de posição no céu e algumas descreviam o mesmo caminho aparente do Sol. Hoje sabemos que essas mudanças ocorrem em razão do movimento de rotação da Terra. Então, por isso aconteciam essas mudanças. Essa figura que vocês estão vendo é a representação das constelações do zodíaco e de suas figuras mitológicas. Então, eles acreditam, né? É um mito, é uma crença, que eles acreditam são nessas 24 constelações, tá? Então, vamos lá. Constelações dos indígenas do Brasil. Vamos lá, então? Os índios brasileiros, assim como os gregos e outros povos, observavam as estrelas e associavam-as aos acontecimentos da Terra, tais como o período das chuvas, do frio, da seca, etc. Então, sabendo as condições de tempo que se iniciavam, eles podiam se planejar para o melhor momento de plantar e para a melhor época de pescar ou caçar. Então, eles viam isso nas estrelas. Então, os indígenas da região sul podiam até planejar a gravidez. Tudo isso, gente, era planejado. Eu acredito que até hoje essa crença permaneça entre eles. Até planejar a gravidez para evitar a morte dos bebês nascidos no inverno. Tudo isso eles planejavam. As constelações indígenas são conhecidas pelos ocidentais desde o ano de 1612, graças ao missionário capuchinho francês Claudette. Ele registrou cerca de 30 constelações dos indígenas Tupinambá, que viviam no Maranhão. Cada uma delas tem sua lenda e representa o início de uma estação. Entre elas, mais conhecidas são as constelações do Homem Velho, que é o verão, eles consideram como verão, da Ema, que é o inverno, da Anta do Norte, que é a primavera, e do Cervo, que representa o outono. Tá? Então, segundo a lenda da constelação do Homem Velho, a esposa desse homem, interessada do irmão, matou o marido e cortou-lhe uma perna. Os deuses ficaram com a pena do marido e o transformaram na constelação para ser sempre visto. A constelação do Homem Velho surge na metade do mês de dezembro, então por isso do verão, no lado leste, marcando o início do verão. A lenda da Ema diz que ela procura devorar suas estrelas em frente ao seu bico e que sua cabeça está presa pela constelação do Cruzeiro do Sul, para que ela não beba água da terra. Essa constelação surge na metade de junho e representa o início do inverno para os indígenas da região sul e da estação seca para os indígenas da região norte do Brasil. Essas duas figuras que vocês estão vendo, constelação do Homem Velho e constelação da Ema, tá? Tá vendo aí? É uma Ema mesmo, constelação do Homem Velho, parece um homem. Agora vamos lá. Faltam mais duas constelações. A constelação do Cervo está localizada dentro da Via Láctea, que os indígenas chamaram de Caminho da Anta. Essa constelação surge na segunda quinzena de março, que é o início do outono. É a transição entre o calor e o frio para os indígenas do sul e entre a chuva e a seca para os indígenas do norte. A constelação da Anta representa uma anta que caminha pela Via Láctea. Ela surge na metade de setembro e indica a estação de transição entre a estação seca e a chuva para os indígenas da região norte. No sul, ela não é bem visualizada. Então, nessa região, os indígenas seguem a constelação do Colibri,
que indica o início da primavera em setembro, tá? Então, essas duas figuras que vocês estão vendo é a constelação do Cervo e a constelação da Anta. Dá pra ver bem explicitamente o desenho, né? Agora vamos lá. Jogo rápido. Com a astronomia própria, os indígenas brasileiros definiam a chegada da chuva, do frio e do calor, o tempo de colheita e da caça e da duração dos dias, meses e anos. As lendas ajudavam a ensinar as crianças a cultivar, a não deixar morrer essa cultura do povo indígena. E a observação das constelações. Podemos dizer que as constelações indígenas são importantes por quê? Aí nós temos duas opções aí. Então vamos lá. Letra A. Estarem relacionadas aos deuses e espíritos indígenas que regulam a cultura? Ou a letra B. Estarem relacionadas ao clima, à flora e à fauna local que regulam o cotidiano? Como é que nós vamos observar as constelações? Como é que são observadas essas constelações? Lá na página 28, como é que vamos observar as constelações? A melhor maneira de localizar uma constelação é procurando sua posição no céu. Na noite da observação, o que pode ser feito com o auxílio de aplicativos para celular ou diretamente por meio de algum site. Então, se utilizarmos a tecnologia, conseguimos saber que constelação, aonde estávamos procurar a constelação. Jogo rápido. Pesquise aplicativos ou sites que mostrem mapas do céu e experimente-os. Então vamos ver agora? Que tal? Vamos lá? Essa aqui é a questão do jogo rápido, tá? Eu acessei o site Eaves Above, tá? E que da qual ele me apresentou aqui o mapa do céu. Vocês observem as constelações, tá? Então vocês vão ver todos os nomes das constelações, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. Vocês vão ver a Ursa Maior. Então, a nossa aula se encerra por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.